tamo junto para estar trocando uma ideia diferenciada sobre a lição da Escola Sabatina. Prazer, meu nome é Jansen Sebastião, meu irmão, eu não tô sozinho. Fala aí, Evanderson, se apresenta, mano, quem é tu, que colégio tu trabalha, lança. E aí, Jansen, tudo bom? Bom, meu nome é Evanderson, sou capelão do colégio de Paulínia e nós vamos estar juntos aqui para trocar uma ideia sobre a lição, né, dessa semana, né? E qual que é o título da lição, Evanderson? A criação, né? Show de bola, Deus é criador. Meu irmão, essa semana, cara, uma das lições que eu peguei aqui pro meu coração é que a lição quer que a gente contemple a criação. Mas contemplar a criação não é só refletir o que Deus criou em cada dia, meu irmão, é muito mais. Você sabe o que Deus criou no terceiro dia? Cara, vegetação, né? Criou as árvores, os negócios ali, a terra. Tu tá sintonizado, meu irmão. Mas contemplar a criação não é só refletir o que Deus criou em cada dia, mas refletir características do Criador. E, meu irmão, Deus ele ama demais a gente. Porque olha como Deus é poderoso. Ele fala assim, e haja luz. E, meu irmão, a parada acontece. Nós não temos esse poder. Imagina eu falava assim, ó, uma parada que eu quero bastante, um PS5, tá ligado? Fala assim, e haja um PS5. Meu irmão, não tem esse poder não. Deus é poderoso demais. Só que tem um momento ali na criação que quando ele vai criar algo, é diferente a situação. Quando ele vai criar o homem, meu irmão, ele se ajoelha, ele suja suas mãos, esculpe o homem do pó do barro. Isso é muito lindo, Evandro, isso é maravilhoso. Tem uma música do Felipe Valente, como que é? Há um Deus. Empoeirou suas mãos e os seus pés, foi flagrante do amor que ele teve por mim. Cara, isso é demais, isso é muito top. Mas na perspectiva da educação, eu quero lançar uma visão para vocês. Aqui na situação, o professor é Jesus, o aluno é Adão. E Jesus, ele é o mediador. Qual o processo de aprendizado que ele utiliza? O processo investigativo. Ou seja, o aprendizado de Adão, ele é progressivo, ele é ativo e é protagonista do seu próprio aprendizado. Falei bonito agora, hein? Por exemplo, quando ele estava delegando os nomes para cada casal de espécies, ele observou através dos seus experimentos, através da vivência, ele estava criando hipóteses, criando conhecimentos. E ele vê, pô, todo mundo tem uma parceira e só eu não tenho. Aí Jesus, Deus, como mediador, conduz a situação. Só para pegar uma visão, qual que era a metodologia de ensino de Jesus. Mas temos mais lições que podemos tirar dessa semana. Fala aí, Evanderson. Temos sim. Olha só, a lição trata alguns pontos muito importantes sobre a criação, o Deus como criador, no processo de educação e redenção do homem, né? Ele apresenta lá a questão em Gênesis, principalmente foi o texto que a gente leu, Gênesis 1, 2 ali, ele apresenta a figura de Deus. Mas quando a gente diz assim, quem é esse Deus? Quando a gente vai responder a pergunta quem é, a gente traz alguns atributos desse ser ou desse objeto, quando a gente quer nomear ou definir algo, né? E no Gênesis, nós podemos ver algumas coisas sobre esse Deus, sobre quem é esse Deus criador. A primeira coisa que a gente é muito evidente e notório é que esse Deus é um Deus que fala. Porque desde o princípio lá no Gênesis, você vai ver, e disse Deus e aconteceu, e disse Deus, e disse Deus. A gente vê uma fala constante de Deus com a sua criação. Isso já demonstra algo muito importante acerca de Deus. Deus é um Deus que se comunica com as suas criaturas. E isso é fantástico, né? Um Deus que desce ao nosso nível e que fala com a gente. Outro ponto importante sobre a pergunta de quem é Deus, é que nós vemos também que Deus é um Deus que observa e organiza. Notem que ele chega em uma terra que a Bíblia descreve como não havia nada, era um caos. E ele não tem medo do caos. Deus ele chega diante desse caos e começa o processo de criação e organização. Ele diz, olha, a terra era informe e vazia. E ele começa a dar forma ao que era sem forma e preencher com vida aquilo que era sem vida. Então é algo fantástico de Deus também. E apresenta também a ideia de que Deus ele é, de fato, um ser confiável, né? Pela sua palavra. Quando ele fala, as coisas acontecem. Então, quando Deus fala algo para você, tenha certeza, vai se cumprir, tá ligado? Então, outro ponto importante que aparece também na lição, que eu acho fantástico, é quando ele diz assim, olha, vamos criar o ser humano, Jansen, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E eu fico parado para pensar, cara, o que é essa imagem de Deus? O que é essa semelhança de Deus, né? Em Lucas, nós encontramos uma descrição de um importante mandamento. A Bíblia diz assim, olha, ame ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração. Esses versos falam coisas muito importantes para a gente sobre o ser humano e sobre Deus. Primeiro, ele diz que nós temos a capacidade de amar, ou seja, nós somos emocionais. Nós temos a mente,
nós somos seres racionais também, apesar de alguns não parecerem tanto assim, mas nós também somos físicos e nós somos espírito, nós temos essa ligação, essa conexão com Deus. Então Deus, Ele é isso tudo, e ao criar-nos, ao criar o ser humano, Ele atribuiu características dele a você e a mim. Poxa, cara, isso é fantástico, né? Deus, Ele traz coisas dele pra gente. Então, Ele atribuiu tudo isso a todos nós, então nós somos semelhantes a Deus em muitos aspectos. E o plano dele é que a gente pudesse se desenvolver ao longo do tempo, no contato com Ele, através das conversas, do bate-papo, a gente se tornar ainda cada vez mais parecido a esse Deus. E para fechar isso, ele mandou, após o pecado, né, para voltar e restaurar essa imagem que foi deturpada ali, ele mandou Jesus Cristo, porque ele demonstra o amor. Né? Jesus, ele estava no processo de criação. A Bíblia diz em João que ele estava com Deus, ele se fez carne, ele era Deus e tudo, por meio dele tudo foi criado. Então Cristo é a demonstração do amor de Deus por nós na sua criação. E ele vê lá que ele dá nomes às coisas, né? Ele começa a nomear, e dar nome é um importante processo que demonstra amor, porque você gera uma identidade naquele ser que você está dando nome. Então, ele passa a ter um significado. Jesus também, ele mostra o seu propósito de amor, a questão da criação, da relação conosco, né? Da relação com a sua criação. Jesus é fantástico, né? Jesus, ele é a maior demonstração do amor na criação por nós. Demais, Evanderson. Ô, você falou bonito agora, hein, mano? Ô, cara, tô me espelhando aí em você, cara. Você só lançou verdades. O que eu entendi de você é que ele nos dá uma identidade e nos dá um propósito. E a lição, toda a lição desse trimestre, galera, vai abordar quais são os princípios da educação de Deus para conosco. E nessa segunda lição ela mostra, no final, no último dia, qual que é um dos objetivos da educação. Eu tentei sintetizar porque eu não quero que vocês percam nada e vou falar resumidamente para vocês. Qual que é o propósito da educação? Um dos propósitos é refletir na revelação que Deus faz de si mesmo e sermos o reflexo dessa relação. Como é que Deus se revela? Sim, ele tem revelação especial que foi Jesus, mas ele se revela pela natureza, meu irmão. Davi tem uma frase que é muito maneira, que ele diz assim, ó, os céus, cara, quando eu olho para cima, o céu é como se fosse um outdoor, um letreiro que proclama a glória de Deus. E quando a gente contempla a natureza, contempla a criação, meu irmão, a gente consegue refletir na personalidade, no carinho, no relacionamento de Deus para conosco. Ele diz, mas nós devemos ser reflexos dessa revelação, reagir a esse amor, sermos condutores dessa luz. Já que estamos numa perspectiva de natureza, tá ligado? Tipo lua e sol. Aproveita, momento, aula de geografia ou biologia. Depende de quantos anos você tem. Aí, ó, se liga só. O sol, ele tem luz própria e a lua não tem. Ela absorve a luz do sol e é condutora dessa luz. E nós também somos condutores. Que possamos ser reflexos de Jesus. Que as pessoas, através do relacionamento conosco, possam enxergar Deus nos nossos gestos, possam enxergar amor. Mas isso vai ser uma consequência do quê? Do seu relacionamento com o Criador. Muito top, Evanderson. Show de bola. Show. Galera, tamo junto. Aquele abraço. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês.